Hoje vamos falar aqui um pouco sobre as histórias que estão aqui neste primeiro volume de uma coleção de 12 volumes de histórias completas do Sherlock Holmes, escrito então pelo Sir Arthur Conan Doyle, um escritor escocês do século XIX e inícios do século XX. Eu li este livro a propósito do September Thrills. Esta edição aqui, que é da Marujo Editora de 1986, foi traduzida pela Helena Santos e eu vou querer ler os 12 volumes, de certeza, porque eu adorei estas duas histórias. A primeira delas foi a primeira história escrita sobre estas duas famosas personagens e que se tornaram um ícone da nossa memória coletiva, o Sherlock Holmes e o seu fiel companheiro, o Dr. Watson. E a segunda história que temos aqui é apenas um conto que tem ali cerca de 20 páginas, chamado Um Escândalo em Boémia. Curiosamente, o Sir Arthur Conan Doyle era médico, assim como o Dr. Watson, e esteve, segundo esta mini-biografia, na Guerra dos Boers e na Primeira Guerra Mundial. E o Dr. Watson, que aparece logo aqui no início da história, acaba também de chegar de uma guerra do Vietnã no início desta história e regressa a Londres. Ele era médico, então, assistente nessa guerra, tal como foi o próprio autor daqui das histórias do Sherlock Holmes. O Dr. Watson chega então a Londres e está ali à procura de alguém com quem dividir apartamento, e um amigo comum entre o Dr. Watson e o Sherlock Holmes apresenta-os aos dois, porque o Sherlock Holmes também estava à procura de apartamento, e é assim que eles se conhecem. Nesta primeira história, então, Um Estudo em Vermelho, assim que o Sherlock Holmes conhece o Dr. Watson, faz uma observação e diz-lhe que ele acabou de regressar do Afeganistão, e o Dr. Watson fica super admirado como é que ele conseguiu adivinhar isso sem ele ainda ter revelado qualquer informação sobre ele. E logo aqui nós vemos o quão perspicaz é este Sherlock Holmes, que apenas através do seu poder de observação ele consegue deduzir pelas pistas das situações e das circunstâncias o que é que aconteceu, de onde é que as pessoas vieram, às vezes a profissão das pessoas, coisas que para nós passam completamente despercebidas, mas que ele, com o seu raciocínio lógico, consegue deduzir muito facilmente. Este Sherlock Holmes é um bocadinho convencido por causa dessas suas capacidades, mas a verdade é que ele tem razões para o ser, porque ele é extremamente inteligente, consegue ver mesmo realmente coisas que mais ninguém vê. Ele, no início da história, nós ficamos a saber que ele tem a ambição de ter uma profissão que mais ninguém tem, que é de ajudante de detetives, ou melhor, ele pretende ser um consultor da polícia para ajudar a resolver aqueles casos que mais ninguém consegue resolver, e concentra-se muito nessa sua ambição. Ele faz estudos rigorosos em áreas que lhe são úteis nesse seu objetivo, enquanto que noutras áreas em que ele não vê utilidade para fazer as suas deduções, ele é completamente ignorante. Tanto que, logo ao início, o Dr. Watson, quando o conhece um bocadinho melhor, faz uma lista que eu achei muito engraçada de todos os conhecimentos que observa no Sherlock Holmes. Ele tem 0 conhecimentos em literatura, filosofia, astronomia, escassos conhecimentos em política, conhecimentos variáveis em botânica e conhecimentos práticos em geologia, mas limitados, profundos conhecimentos em química, anatomia exatos, mas pouco sistemáticos, na literatura sensacional imensos conhecimentos, parece conhecer todos os pormenores de todos os horrores perpetrados neste século. Toca bem violino, habilíssimo em boxe, esgrima e bastão, tem um bom conhecimento prático das leis inglesas, e é nisto que se resume então os conhecimentos gerais do Sherlock Holmes. Este personagem é tão incrível que o Dr. Watson descobre logo que ele nem sequer sabe que a Terra gira em volta do Sol.
e fica super admirado com isso, mas depois o Sherlock Holmes explica-lhe que isso não lhe tem qualquer utilidade para aquilo que ele pretende fazer, que é deduzir os crimes e os mistérios das investigações da polícia. Para vocês terem um exemplo da forma como o Sherlock Holmes raciocinava, quando o Dr. Watson lhe pergunta como é que ele descobriu que ele tinha estado no Afeganistão, ele responde-lhe que fez estas observações. Eis aqui um cavalheiro com ar de médico, mas ao mesmo tempo com gestos de militar. É evidentemente um médico do exército. Acaba de chegar dos trópicos, porque tem o rosto amorenado e essa não é a cor natural da sua pele, visto que os punhos são brancos. Sofreu privações e enfermidades conforme o demonstra o rosto emaciado. Além do mais, recebeu um ferimento no braço esquerdo, visto que o mantém numa posição rígida e pouco natural. Em que lugar dos trópicos um médico do exército inglês poderia ter passado por tantas dificuldades e ser ferido no braço? No Afeganistão, naturalmente. Toda essa série de raciocínios não ocupou mais de um segundo. Observei-lhe consequentemente que você regressava do Afeganistão e vi a sua surpresa. Portanto, isto é um exemplo então dos métodos de raciocínio do Sherlock Holmes. Ele aqui nesta história vai então ter a oportunidade de investigar um primeiro caso que ele mais tarde então vai-lhe chamar então o Estudo em Vermelho, porque é encontrado um corpo numa casa morto sem nenhum sinal de ferimento, embora à volta do corpo encontrem-se manchas de sangue e numa das paredes vai aparecer também escrito com sangue a palavra Reich, e que ele facilmente deduz que essa palavra quer dizer vingança na língua alemã. E ele logo no primeiro momento, através da observação das várias pistas que foram deixadas ali no local, vai deduzir várias coisas, vai deduzir que a vítima veio numa carruagem com um segundo homem, que o cavalo dessa carruagem tinha uma das ferraduras estragadas, conseguiu deduzir a altura do assassino através da simples observação da altura das letras a que estava escrita aquela palavra na parede, porque normalmente as pessoas escrevem à altura dos seus próprios olhos. E é engraçado porque nesta história a estrutura habitual de um romance policial é um pouco alterada, porque normalmente nós só descobrimos quem é o assassino no final da história e aqui as coisas são um bocadinho diferentes. Aqui a polícia vai fazer as suas investigações a par do Sherlock Holmes, vai deduzir que o assassino é uma certa pessoa, mas o Sherlock Holmes demonstra facilmente que não foi aquela pessoa e logo revela a metade do livro quem foi o verdadeiro assassino, e nós, precisamente a meio da história, sabemos que foi aquela pessoa que cometeu aquele assassinato, mas não sabemos ainda as circunstâncias em que ele foi cometido e as motivações deste assassino. O que é que vai acontecer? Ele revela quem é o assassino e logo a seguir termina esta primeira parte da história, porque ela é então dividida então em duas partes, e depois começa uma segunda parte em que há uma mudança abrupta de cenário, de personagens, tanto que eu comecei a ler a segunda parte e fiquei um bocadinho confusa, porque parecia uma história completamente diferente e até pensei se eu não estaria a ler uma outra história e se não haveria aqui algum erro na edição. Mas depois eu percebi que estas personagens que aparecem na segunda parte do livro, nesta segunda história, estão relacionadas com o Estudo em Vermelho e eram o passado, ou seja, aquilo que tinha acontecido antes deste crime e que levaram à concretização deste crime e as circunstâncias em que ele ocorreu e o que é que estava por detrás de tudo isto. Como cenário aqui desta segunda parte da história, nós temos então um deserto ali dos Estados Unidos, no estado de Utah. Logo ao início vão aparecer então aqui duas personagens, um senhor já de idade e uma rapariga ali com cerca de 5 anos, e os dois encontram-se ali perdidos no meio do deserto, quase nas últimas, sem ter de comer, já sem ter de beber, e estão prestes a morrer, basicamente. E quando parece que já não tem salvação, é então que surge uma caravana, ou seja, um grupo de migrantes ali no deserto, que são os Mormons,
e que por acaso encontram estes dois e acabam por resgatá-los daquela situação, na condição deste senhor e da rapariga seguirem a religião dos Mormons, juntando-se ali à comunidade deles. Toda esta segunda história passa-se ali então ainda no século XIX e na altura em que ela acontece ainda era uma prática muito comum entre a comunidade mormon, ou entre esta seita, a prática de poligamia. E foi muito interessante encontrar este aspecto inserido nesta segunda história e descobrir um pouco mais então sobre esta seita, sobre esta comunidade que foi ali então fundada nos Estados Unidos. Eu depois de ler o livro, de ler a história, fui pesquisar um bocadinho mais e descobri que, curiosamente, um dos personagens aqui da história, no livro do Sherlock Holmes, foi precisamente um personagem que existiu na história, que foi então o Brigham Young, que foi então um líder, sucessor do fundador desta comunidade dos Mormons, e foi curioso eu descobrir isso. Descobrir então este contexto histórico nesta história do Sherlock Holmes, para mim foi um aspecto que ainda trouxe mais riqueza à história e foi bastante interessante por isso. Depois, a segunda história então deste volume, que é então um escândalo em Boémia, é um pouco mais simples que a primeira história, naturalmente, porque é apenas um conto então de 20 páginas. Nesta segunda história então nós vamos ter um novo encontro entre o Dr. Watson e o Sherlock Holmes e, coincidentemente, nesse encontro vai surgir uma visita ao Sherlock Holmes. Vê-se aqui que o Sherlock Holmes já devia ser mais famoso porque ele recebe essa visita para ser consultado na resolução de um caso muito importante para esta visita, que é nem mais nem menos que o rei hereditário do Reino da Boémia e que está aflito para que seja encontrada uma fotografia comprometedora deste rei com uma senhora. Este rei está prestes a casar-se e quer evitar um escândalo caso essa fotografia apareça e decide então contratar os serviços do Sherlock Holmes para tentar resgatar essa fotografia, porque depois de imensos recursos ele nunca conseguiu resgatar essa fotografia e tem medo de sofrer de uma possível chantagem por parte dessa senhora, que é uma cantora e que pelos vistos é muito inteligente e muito bonita. Para tentar recuperar então esse retrato, o Sherlock Holmes vai então aqui inventar um esquema, aqui uma armadilha para tentar que o local onde está escondido esse retrato seja revelado. Se ele vai ser bem sucedido ou não e o que é que ele inventa, é o que se descobre quando se lê este conto. Lê-se muito bem, gostei também muito do conto, principalmente pelo facto de termos em tão poucas páginas uma história que está muito bem contada, que tem os factos ali todos muito bem explicados, tem um início, um meio e um fim, uma resolução muito bem conseguida, o que para um conto, para mim, é fantástico. É um final que penso que seja atípico para as histórias do Sherlock Holmes, mas vale muito a pena. Obviamente que eu não vou contar o que é que acontece. Leiam o livro, vale muito a pena. É uma escrita muito cativante. Nós queremos sempre saber o que é que vai acontecer. Não há momentos aborrecidos no meu ponto de vista, por isso acho que vale muito a pena e é um clássico. Se tiverem curiosidade, está aqui uma boa indicação dentro deste género. Por hoje é tudo. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem, até ao próximo vídeo.